Se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler somente 2 versículos, o versículo 22 e o 23. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 22, 23. A palavra do Senhor hoje é sobre o dia da aflição. Às vezes nós não sabemos como as pessoas elas chegam até a casa de Deus. Muitas são as motivações. Muitas são as motivações. Algumas pessoas vêm com um simples fato de obedecer um rito religioso. Elas vêm porque é domingo. Mas muitas pessoas vêm porque elas estão desesperadas. E durante a meditação na palavra, o Senhor trouxe esse ensinamento ao meu coração para compartilhar com a igreja. E eu acredito que esteja você passando por algo parecido ou não, em algum momento da sua vida. O Senhor, Ele vai escrever uma verdade hoje que vai livrar você de se perder no meio do caminho. Então nós vamos ler esses 2 versículos para que nós possamos entender algumas coisas interessantes a respeito da palavra do Senhor hoje. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5, verso 22, diz assim: Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe ponha as mãos, para que sare e viva. Só até aqui, em nome de Jesus. Eu acho que quase todos que já leram os evangelhos lembram desse episódio. A Bíblia ela separa um pedaço, uma parte dessa narrativa para contar a história de um homem desesperado. A Bíblia dá nome a esse homem se chama Jairo. E agora nós estamos vendo Jairo numa condição desesperadora. O texto começa dizendo que Jairo ele parte em retirada em direção a Jesus. E ele começa um processo dentro de um período muito delicado da sua vida. E é importante, irmãos, nós nos atentarmos para isso, porque normalmente é nesses períodos que as pessoas se perdem. É muito difícil perceber, talvez, a profundidade das palavras de Jesus, ou do que Jesus fez aqui, quando nós estamos naquela condição de bonança, naquela condição de tranquilidade. Porque quando nós nos encontramos no nosso momento e no nosso lugar de conforto, dificilmente nós vamos chegar a entender a magnitude das palavras de Jesus, como ele narra aqui nesse texto. Nós só entendemos quando nós estamos na situação de Jairo. Quando o dia da aflição vem, nós só entendemos no dia que a angústia ela toma conta da sua alma. Nós só entendemos quando nós temos ali um homem, uma mulher com a sua alma agonizando. É nessa hora que as palavras de Jesus começam a fazer sentido na nossa vida. E talvez você não tenha vivido algo tão trágico como Jairo viveu, mas o certo é, irmãos, porque a Bíblia diz que o sol ele nasce para todos. Do mesmo dia que nós possamos estar vivendo o verão da nossa vida, nós sabemos que a próxima estação, as folhas começam a cair. E depois vem o inverno. E todos nós passaremos por isso. Se já não passamos, a vida é assim. Tem dia que você está lá em cima, lá no alto do monte, glorificando, dando graças a Deus pelo milagre, se alegrando em júbilo por tudo que Ele fez. Mas tem dia que os seus joelhos estão dobrados no pó do deserto da solidão, clamando por socorro, pedindo ajuda, socorro. E às vezes nós nos comportamos muito bem em alguns ciclos da nossa vida,
e em outros nós nos perdemos. E aqui nós temos agora a história desse homem. O homem que tem uma filha em perigos. A filha dele estava morrendo. Estava morrendo não só a filha dele, como muitas outras coisas na vida dele, e talvez você entenda. E olhar para esse texto, irmãos, os seus detalhes, nós vamos entender como Deus age na vida do ser humano. E aí sentimentos como de injustiça, Deus não olha para mim, Deus não está atento à minha súplica, o Senhor não ouviu a minha voz, sentimentos como esse caem por terra, quando nós entendemos a forma de Deus agir na vida das pessoas. Diz o texto que Jairo, ele encontra com Jesus, e ele começa uma caminhada. Olha, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, e toque na minha filha. A minha filha precisa ser salva, ela está em perigo, Jesus. Só que a narrativa, esse texto, no meio do caminho entra uma mulher que diz o texto que padecia por um fluxo de sangue, e acontece um alvoroço, irmãos. E eu fico olhando, e aí para você entender, seria interessante você se colocar naquele lugar. Imagine se você olhando para Jairo, caminhando até Jesus, desesperado por uma filha que padece. E aí de repente acontece uma multidão, vem uma mulher do nada e toca em Jesus. E aí começa um alvoroço ali. Eu fico imaginando o coração daquele homem. A minha filha está lá morrendo, e Jesus está querendo saber quem que tocou nas vestes dele. Aquela mulher entra na história, irmãos, porque ela sabia aonde estava a fonte de cura dela. Eu vou ler 2 textos para você, para que você entenda. Zacarias 8:23 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Ela sabia, tinha uma profecia, o profeta havia falado, ele vai passar e alguém vai tocar nas vestes dele. E aquela mulher, contra tudo e contra todos, ela rompe a narrativa de Jairo. Ela coloca uma pausa no cenário desesperador daquele homem. O outro profeta, Malaquias, ele escreve assim no capítulo 4, verso 2: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e curará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Em outras oportunidades vocês já me viram falar sobre esse texto aqui. Uma exegese simples dele mostra que aquela mulher, ela toca na extremidade das vestes sacerdotais de Jesus. Havia uma franja ali chamada tzitzi, e essa franja simbolizava muito, porque ela simbolizava a autoridade daquele que vestia. E o profeta Malaquias já havia dito: olha, o sol da justiça vai trazer cura nas orlas da sua veste. Então aquela mulher sabia que se ela tocasse ali, algo aconteceria com ela. Tanto que ela disse: eu só preciso tocar nas suas vestes. E assim ela faz. Mas o coração daquele homem continua desesperado, porque depois que ela recebe a cura, Jesus fica assim: bom, alguém me tocou. E os discípulos: mestre, numa multidão como essa o Senhor pergunta quem te toca. E eu fico olhando o coração daquele homem. Você consegue entender agora o coração de um aflito? Ele tem um problema, irmãos. A filha dele está mal, as coisas estão desajustando para ele. A aflição está tomando conta do coração desse pai desesperado. E quanto mais o tempo passa, pior a situação fica. E aí de repente ele vê ele indo buscar Jesus, o principal da sinagoga, irmãos.
Marcos descreve assim, talvez você não saiba, mas sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam, e ainda se reúnem, para aprender sobre a Torá, para aprender sobre a lei, para ensinar os filhos. E existem pessoas ali, que são responsáveis por aquele lugar, e essas pessoas são honradas. Quando a Bíblia trata ele como um principal, ela estava dizendo que ele era o cara naquele lugar, ele era uma autoridade ali. A autoridade daquele homem agora estava subjugada à sua dor, ela estava subjugada ao seu medo, e aquele cara vai até Jesus. E aí imagina você agora, eu vou até Jesus, mas aí Jesus cura uma mulher que não tinha nada a ver com a história. Eu não pedi cura para ela, foi para minha filha. E aí começa o sentimento de justiça. Vocês conseguem perceber? Mas eu estou desesperado, Jesus, e o Senhor está abençoando fulano, abençoando ciclano, e eu? O Senhor esqueceu de mim. Eu me lembro de Asaf. Ele escreve no Salmo 73, a angústia dele, de não compreender por que o ímpio prosperava tanto, e o justo padecia, até que ele entra no santuário, e ele vê, até que ele entra lá, e ele consegue compreender. Mas a história desse homem, ela é uma história que nos chama a atenção, porque reflete os sentimentos das pessoas. As pessoas, elas tendem a culpar Deus por não compreender a forma dele agir, e aí elas se desesperam, elas buscam ajuda em um monte de coisas, e vão buscar Jesus onde ele não está, irmãos. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jairo ainda continua firme, e ao encontro ali, talvez na ótica terrena, do principal das sinagogas com o carpinteiro, mas na ótica de Deus, na ótica dos céus, estava encontrando ali o Criador e a criatura. Tudo depende de como nós vamos ver a situação. Saber lidar com as situações difíceis da nossa vida é uma habilidade que vai demonstrar o quanto os nossos olhos estão abertos para as coisas sobrenaturais. Tudo depende de como nós vamos ver as coisas. A maioria daquelas pessoas, os religiosos, estavam vendo o principal das sinagogas e o carpinteiro, mas o céu estava vendo um Criador aproximando-se da criatura e levando com ele aquilo que ele precisava. Quando Jairo continua com Jesus, eu imagino que o coração daquele homem se desesperava a cada minuto. Você sabe por quê, irmãos? Porque aquela mulher foi curada, mas Jairo precisava muito mais do que uma cura, irmãos. Ele precisava que um morto vivesse. Você consegue compreender a dimensão disso? Para entender a agonia do coração daquele homem, você precisa entender que primeiro, um morto precisaria viver, e segundo, esse morto não era qualquer morto, era sua filha. Momentos de angústia, irmãos, são os melhores momentos que nós temos para encontrar Deus. Os momentos de angústia e de aflição são os melhores momentos que nós temos para ouvir a voz de Deus, porque nessas horas todas as nossas fortalezas se caem. Nessa hora nós ficamos despidos de uma falsa autoridade que a sociedade muitas vezes constrói sobre nós. Nessas horas nós percebemos que a nossa força não vale de nada. É nessas horas que nós nos vemos o quão pequenos somos. Então é um momento onde nós temos de mais proximidade com Deus. É a hora que nós temos para ouvi-lo. Mas sabe o que acontece? Por incrível que pareça, é um dos momentos que as pessoas menos ouvem a Deus, porque elas ficam tão desesperadas,
elas esquecem do processo, de como Deus trabalha na vida das pessoas, que elas acabam se perdendo no meio do caminho. E aí elas não dão conta de ouvir mais a voz de Deus, e elas começam desesperadamente buscar ajuda aonde Deus não está. Nós não fomos preparados para suportar a dor, irmãos. Não fomos. O ser humano, ele não suporta a dor. Quando ela vem, ele quer que ela vá embora. Então, no dia da aflição, as pessoas vão buscar em oração desesperadamente, e às vezes uma palavra que nem veio de Deus é tomada como verdade. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu me lembro uma vez que eu falei com um irmão, num atendimento pastoral. Ele estava desesperado. Eu falei: olha, eu vou te dar uma direção. Tempo agora é de ouvir o Espírito Santo. Você precisa suportar esse tempo até que Ele venha e nos diga o que fazer. Eu falei isso para ele numa noite. No outro dia, ele estava tomando decisões por sua livre e espontânea vontade. E aí procurou outras pessoas, outros líderes religiosos, e cada um falava uma coisa, e cada coisa que era falado e agradava o coração dele, ele pegava e fazia. E no final das contas, tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Existem momentos, irmãos, que nós vamos ser pressionados mesmo, mas nós precisamos suportar e esperar até que Ele venha e diga o que precisa ser feito. É melhor suportar na dor, sabendo que Deus virá, do que ficar batendo cabeça, colocando coisas importantes na nossa vida a perder. Quantos têm perdido a sua família? Quantos têm perdido os seus amores, os seus lares, porque não sabem esperar? Davi, ele é um homem que ele demonstra uma habilidade incrível de mostrar o homem com um coração desesperado. Ele escreve isso lá em Salmo 69. Ele diz assim: olha, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. No verso 30, louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. O mesmo homem desesperado escreve agora a certeza daquele que ele cria. Não há nenhum problema, irmãos, nós termos medo, nós ficarmos receosos, desde que nós não percamos os nossos olhos daquele que tudo pode, daquele que tudo fará. Davi, quando ele escreve esse texto, ele nos dá, irmãos, ele nos dá um ensinamento tão bonito, de que na sua humanidade ele se desespera, mas ele sabia que Deus ia chegar e ia entrar com providência. E Jairo está aqui, irmãos, agora, numa situação bem parecida, com a sua alma batida, o tempo passando, a sua filha indo embora. Alguém entra e toma a bênção na frente dele. Toma a bênção na frente dele. Já ouviram pessoas falando isso? É assim. Mas o que estava preparado para Jairo, irmãos, não foi mudado nos céus. Essa era a questão. Já estava escrito, já estava registrado, era para a glória do Messias. Estava lá, irmãos, era só aguardar. Mas eu aprendo uma coisa com Jairo aqui. No verso 22 que nós lemos, diz assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, o prostrou aos seus pés. Aprenda uma coisa: quando você for chegar até Deus, não chega pedindo, não. Chega prostrando-se.
chega adorando, chega curvando. Quando você Jesus, ele acaba de vir de uma travessia, muito provavelmente ele estava sentado. Esse cara vem e mete a cara no pó e se prostra. Não, mas eu me prostro todo dia. Olha para esse cara, ele era um judeu. Eles não fazem isso. Mas a autoridade daquele homem agora era menor do que o seu problema. E ele não estava nem aí para isso. Ele sabia, então eu preciso ir prostrado, adorando. É assim que eu chamo a atenção de Deus. Não é choramingando, é adorando, é prostrando, é reverenciando Ele, é dizendo para Ele quem Ele é reconhecendo perante quem eu estou, a grandeza dEle. Todas as vezes que você reconhecer a grandeza de Deus, você está a um passo da adoração. E Jairo faz isso. Ele não chega lá de qualquer jeito. Ele não chega dando desculpas. Porque a mulher do fluxo e não minha filha? Por que o Beltrano da esquina e não eu? Não. Ele chega desesperado, jogando-se aos pés de Jesus. Eu preciso que o Senhor vá na minha casa e toque na minha filha, porque ela está morrendo. Ele está morrendo. Marcos, no verso 23, diz assim: rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. Sabe o que Jairo estava dizendo para Jesus? Eu tenho um problema. Eu tenho um problema muito grave. Minha alma está angustiada. Eu estou abatido. Essa semana eu fiz uma oração assim. Falei: Senhor, leva-me a águas tranquilas. Eu preciso. A minha alma está angustiada. Eu estava trabalhando em viagem, desesperado, irmãos. Tem dia que é assim. Tem dias na nossa vida que é assim. Talvez você pense que pastor não passe por isso. Está aqui um homem que rodou 500 quilômetros, chorando a Deus, falando: eu preciso de um socorro. Eu preciso que o Senhor coloque-me nas águas tranquilas. O Senhor mostrou isso para Davi. Leva-me para lá, porque eu estou em agonia. Esse homem, ele está falando isso para Jesus. Ele está falando: olha, Jesus, eu só tenho o Senhor. Eu só tenho o Senhor. Nessa hora, o propósito precisa ser maior do que a sua dor, porque senão você não suporta. Se o propósito não for maior que a sua dor, você não vai suportar esperar. E se você não esperar o tempo de Jesus, você vai ter problemas, porque só Ele pode fazer para você aquilo que ninguém mais pode fazer. Então entender isso, irmãos, é saber que eu preciso continuar. Eu preciso continuar mesmo que as circunstâncias não estejam adequadas. Mesmo que não seja como eu quero, eu preciso continuar. Mas é interessante porque Jairo continua falando: Jesus, eu preciso do Senhor lá na minha casa. Mas a filha dele está piorando. O cara está adorando, o cara está prostrado, e a filha dele está morrendo. Isso não parece algo ilógico? Porque o que nós pensamos é: eu vou orar e Deus virá com a cura, eu vou buscar e as coisas vão começar a melhorar. Mas às vezes não é assim que acontece. É necessário esperar o tempo dele e suportar, porque na hora certa vai acontecer. Na hora certa vai acontecer. É assim, irmãos. No verso 35 acontece um episódio muito interessante. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal das sinagogas,
a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Não bastasse o coração de um homem desesperado, chegam pessoas próximo a ele e disse: olha, não incomode mais Jesus, ela já morreu, acabou já, acabou, não tem mais nada a ser feito, não tem mais nada, não tem outro caminho, Jairo, não tem outro caminho, mulher, não tem outro caminho, homem, não há mais o que fazer, acabou. Aqueles homens jogam uma pá de cal no coração daquele homem. Eu fico imaginando o olhar desesperado dele, de ver as suas esperanças indo embora. Quantas pessoas não têm matado as coisas com palavras como essa? Quantas vezes, talvez você esteja nessa igreja, talvez você esteja nos assistindo, já recebeu tantas palavras assim, de pessoas dizendo: olha, não precisa fazer mais nada, não tem jeito mais, acabou, já era, e vão matando as pessoas. Mas o que eu amo em Jesus é que Jesus não estava nem aí para o que aqueles homens estavam dizendo. Jesus não estava nem aí para a incredulidade daqueles homens, porque afinal de contas o poder viria dele, não daqueles homens. Mas Jesus ouviu o que eles falaram. Jesus ouviu, assim como Ele ouviu cada palavra que você recebeu na sua vida até aqui, assim como Ele ouviu cada pá de cal que tentaram jogar sobre você, assim como Ele viu e ouviu, e Ele continua vendo. Mas a falta de fé dessas pessoas não movem o coração de Deus, não, porque o autor da fé só precisa que o seu coração esteja aberto para que Ele haja. Tanto que Ele diz a Jairo: não temas, Jairo, creia somente, só creia, não temas, não temas, Jairo, quem vai resolver sou eu. Eles estão dizendo aí que acabou, mas não fica tranquilo, vai dar tudo certo, creia somente. Sabe o que Jesus estava falando para Jairo? Creia e não tenha medo, Jairo, seja forte e corajoso. Mas irmão, eu não consigo, meu coração está abatido. O medo, ele demonstra a fragilidade da nossa humanidade, irmãos. E ter medo não é por si só ruim. O problema é alimentar o medo. O problema é alimentar o medo, porque toda vez que você alimenta o seu medo, a sua fé morre de fome. Medo e fé não caminham juntos, eles não podem caminhar juntos, um mina o outro. E era isso que Jesus estava dizendo: olha, o seu medo não pode te paralisar, Jairo. Você precisa entender que a sua fé é o caminho para que o milagre aconteça. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Não tem outro jeito, é a sua fé. E quando nós continuamos lendo, irmãos, a gente percebe uma coisa muito interessante. No verso 37 ele diz assim: não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Sabe o que isso significa? Os incrédulos vão ficar de fora, vai ter parte para eles. Jesus deixou muito claro isso aqui. Ao ouvir o que aqueles homens disseram,
e reforçar no coração de Jairo: Jairo, creia somente. E quando eles partem para lá, os incrédulos não. Esses não vão, esses ficarão. É por isso que algumas pessoas começam a se afastar da gente. Vocês já perceberam na sua caminhada, em momentos difíceis, em situações complicadas, algumas pessoas vão ficar no meio do caminho, e eles vão ficar, porque os incrédulos ficarão. Não há lugar para eles. Deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe o que uma pessoa precisa para ir para o inferno? Você sabe? Talvez na sua cabeça você deve estar pensando nos piores pecados, nos mais devassos, aqueles piores. Pecado conduz a pessoa sim para longe de Deus, obviamente vai conduzir ela para o pecado, obviamente vai conduzi-la para a perdição. Mas sabe o que uma pessoa precisa para ir para o inferno? Ela só precisa cruzar os seus braços, ela não precisa fazer mais nada. Basta ela cruzar os seus braços e achar que ela pode salvar a si mesma, ela já está com o pé lá dentro. Porque Jesus disse em João, no capítulo 3, no verso 18, que aquele que crê não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Basta não crer para ir para o inferno. Simples assim. Olha o nível da incredulidade. Olha o que ela pode fazer com o ser humano. Ela pode impedir a manifestação de Deus na vida da pessoa e pode levá-la para o inferno. Mas Jesus se preocupa com aquele homem, faz de tudo para que o coração dele permaneça aquecido, porque uma fé que suporta o dia da aflição, ela é capaz de transportar um monte de um lugar ao outro. E é só isso que Jesus está buscando, irmãos. No verso 39, Jesus disse assim: olha, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele, entrou aonde a menina estava deitada. Ela dorme. Olha como o seu mestre está vendo o seu problema. Você entende que você precisa chegar diante dele reconhecendo quem ele é, porque senão você não vai entender o mistério. Aqueles caras estavam zombando de Jesus, falando: bom, ela está morta, não tem mais jeito. E Jesus: não, ela só dorme. Claro, era o Criador que estava falando, o autor da vida. E Jairo acredita nele, e ele ouve a voz de Jesus. E aí quando Jairo entra, olha que já deixou alguns para trás. E quando ele entra lá na casa daquela mulher, ele leva o pai e a mãe, e o resto fica, porque só vai ficar quem importa, irmãos. Com Jesus é assim. Talvez você esteja choramingando porque o fulano, o ciclano, ei! Se você estiver com Jesus, não se preocupe, só vai ficar quem importa. Os incrédulos não irão, mas o que importa vai. Ele vai colocar lá dentro, para ver com os seus olhos o milagre. Assim que Jesus faz, mas no tempo dele. Não foi o coração desesperado de Jairo que moveu Jesus. Não foi. É porque Jesus tinha um propósito ali. O propósito é maior do que o problema, você entende? É nisso que eu me apego, irmãos, todos os dias. Não importa a situação, o propósito de Jesus é maior do que o meu problema. E eu vou segurar nisso até os meus últimos dias, porque eu sei que Ele virá. E tocando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te.
E algo grandioso aconteceu naquele lugar. Irmãos, aquilo não foi uma cura, foi uma ressurreição. Jesus, ele não curou aquela menina, ele ressuscitou ela. Jesus, ele não sarou uma ferida, ele deu vida para ela. No dia que eu li esse texto, eu fiquei preocupado, porque eu falei, bom, o livro de Mateus, no Evangelho de Mateus está escrito que Jesus, ele veio cumprir todas as escrituras, que Jesus veio cumprir, mas em Levítico está escrito que o sumo sacerdote não podia tocar no morto, de que o sacerdote também não podia tocar, mas Jesus toca nela. Então tem algo errado, porque Mateus 5:17 diz que ele não veio abolir, mas ele veio cumprir a lei, mas ele toca na menina. Então eu fiquei pensando, mas por quê? E eu voltei lá em Levítico, e quando eu li o capítulo 21, eu vi que de fato o sumo sacerdote não deveria fazer isso, a não ser se fosse sua filha, seu pai, a sua mãe. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jairo, ela é minha. O problema não é seu mais não, Jairo, é meu. Jesus tomou aquela menina como filha dele e toca nela para cumprir a lei, irmãos. E aí muda a história daquele homem. Um cara que não estava nem aí mais se iam chamar ele para cuidar da sinagoga ou não, não importa. Ele suportou o problema, ele creu em Jesus e aguentou até o fim. E Jesus veio, e aquela pá de cal lá atrás que jogaram, aquela pá de cal não fez nenhum efeito na vida dele, porque Jesus chegou, mudou a história da vida daquela família. Sabe o que Jesus fez? Ele ressuscitou muito mais do que a filha daquele homem. Jesus, ele ressuscitou as esperanças daquele homem. Jesus, ele ressuscitou os sonhos daquele homem, porque junto com aquela menina morria o sonho de um pai, junto com aquela menina morria o sonho de uma família, junto com aquela menina muitos projetos estavam sendo ceifados, junto com aquela menina morria também a alegria de um homem que não deixaria herança, que não deixaria herdeiros. Junto com aquela menina morria também o orgulho daquele homem. E muitas vezes nós chegamos à casa de Deus desesperados como Jairo, com os nossos sonhos debaixo de uma pá de cal e não sabemos o que fazer. Mas o Senhor nessa noite, ele trouxe uma palavra para você, para te dizer, olha, ele é o autor da vida. Se você suportar, ele vai ressuscitar tudo aquilo que um dia pereceu. E se no dia que você encontrar a aflição, ele já está te dizendo, olha, aguenta firme, não olhe para o lado não. Se aparecer uma mulher com fluxo de sangue, não se preocupe, o que está escrito para você não vai mudar, que ele é o autor da vida. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi lançada para a tua igreja hoje. Meu Deus, o Senhor é aquele que esquadrinha os corações. Meu Deus, o Senhor conhece a motivação de cada irmão, de cada irmã que está nos assistindo e que está nesse templo agora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, como ministro da tua palavra, que essas palavras de esperança sejam escritas nos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs agora. Meu Deus, para que nenhum deles se perca, para que eles não deem ouvido aos incrédulos, aos zombadores. Meu Deus, para que o dia da aflição não desvie os olhares deles, Senhor, do alvo que é a Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, sobre a Tua casa, eu profetizo vida, eu profetizo ressurreição, Pai. Que o Senhor, meu Deus, dê vida de novo àqueles, meu Deus, que já perderam os seus sonhos. Que o Senhor dê vida, meu Deus, àqueles que estão desesperados, aqueles que não sabem mais o que fazer.
aqueles que estão perdidos, Pai, em nome de Jesus, abra os olhos e mostre-os que o Senhor está no controle de tudo, e que o Senhor fará o que precisa ser feito, para que o Senhor seja glorificado. Amém e amém. Graças a Deus.